Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da Empreendedora Materna e hoje eu vou dar 5 dicas de como trabalhar em casa com as crianças. Oi, fofura. Esse vídeo não é assim para abrir uma creche em casa, né, e sair trabalhando em outra coisa que realmente não vai dar certo. Porque não é fácil, né, trabalhar com crianças em casa, mesmo sendo com as nossas. Mas assim, a gente dá um jeitinho, a gente vai aprendendo umas manhas, vai fazendo a coisa dar certo com o tempo. O melhor de tudo é ter paciência e persistência. A primeira dica, e eu acho que é a mais importante, é autonomia. A gente precisa dar autonomia para as nossas crianças e isso não é só para a gente poder trabalhar tranquilos em casa, isso é para a vida delas, né? Eu vejo assim, minha primeira filha, eu fazia tudo, fazia papinha, dava na boca, era, enfim, muita coisa que a gente fazia por ela. Uma que hoje ela tem 8 anos, ela ainda depende da gente para muita coisa, ainda ela pede muita coisa pra gente, demanda mais atividade, tempo, né, do que o pequeno, porque o pequeno a gente criou de uma maneira diferente. Desde que ele começou a sentar e pegar a comida na mão e, né, e se firmar e já tinha a idade apropriada para isso, obviamente, a gente sempre deixou, por exemplo, a comida disponível, ele mesmo pega, ele mesmo come. Nunca precisamos ficar dando na boquinha e é incrível. Hoje ele tem 3 anos e pouco. Ele chega num restaurante, a gente não precisa nem pegar a cadeirinha de bebê. Ele senta na cadeira normal mesmo e ele come com uma colherzinha ali dele. E ele come super bem, dá uma derrubadinha ali, mas isso aí é normal, né, para uma criança. E assim, é maravilhoso a sensação de deixar eles libertos para fazer as coisas deles. É muito importante isso para eles serem crianças autônomas mesmo. É incrível, 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 incrível. Ele era pequenininho, gatinhava e se ele sentia fome, ele ia lá dentro do armário quando a gente via, ele tava com alguma coisa na mão, tipo se referindo à comida. Às vezes era um pacote de feijão e a gente já entendia que ele tava com fome. Então é muito interessante a criança que é, tem atitude mesmo, sabe? E não sempre alguém fazendo por ela. Segunda dica, muito importante também, é ter na rotina tempo só para nós, né? Seja assim se organizando com um companheiro, com um parceiro, com uma parceira ou com a mãe, alguém que a gente tenha perto e disponível, né? Para que a gente tenha um tempo para nós. Ou então seja colocar a criança para dormir mais cedo e poder trabalhar, por exemplo, agora. Deve ser umas 10 horas da noite. E minhas crianças já estão dormindo faz um tempinho e eu posso estar gravando, editando, botando esses vídeos no ar. Ou então acordando mais cedo, né? Eu já fico mais restrito, fico meio com medo das crianças acordar mais cedo, mas eu quero muito conseguir acordar mais cedo. Inclusive, se você souber uma dica de como acordar mais cedo, me ajuda. Só o despertador não tá funcionando. Quero tentar umas técnicas aí que eu até isso eu tô procrastinando porque realmente acordar cedo pra mim ainda é um sacrifício. Tô tentando eliminar isso da minha mente, mas tá bem difícil. É, e às vezes eu fico assim, pisando em ovos, com medo deles acordarem pela manhã e eu de repente não conseguir fazer o que eu tô pensando em fazer. Mas isso é uma questão de crianças também, porque, por exemplo, se um deles acordar agora, eu acolho aqui e continuo fazendo o que eu tô fazendo, né? E é importante isso também dentro da gente, de estar tranquilo de que se sai do script alguma coisa que a gente pensou, a gente tem que assentar essa ideia dentro da gente e agir da maneira mais natural e continuar com o que a gente planejou. Vai sair um pouco do script? Vai, mas tá tudo certo também, não tem problema nenhum. ah, Bola pra frente. E se for algo muito importante que realmente não dá para fazer na presença de uma criança, aí a gente vai com ela, né, até o quarto e faz dormir de novo. Essa teria que ser, né, uma outra dica, mas já que eu falei disso, eu acho que
tudo. Às vezes, assim, a gente diz muito isso, né? Ai, meu filho não é assim, meu filho não faz. Mas a gente tem que ter muita persistência nas coisas. Por um exemplo, meu filho, eu achava que ele não dormia de tarde, porque em casa até 1 ano e pouco ele ficou com a gente, e ele não, num certo momento ele não dormia mais de tarde, eu achava que normalmente ele não ia mais dormir de tarde. Quando ele começou a ir para a escolinha, eles faziam ele dormir, tipo, insistiam até ele dormir. E aí a prof começou a me falar, não, mas aqui ele dorme. E eu, poxa, mas aqui ele dorme. E aí em casa eu ia tentar colocar ele pra dormir e ele me alograva e não queria dormir. E aí eu comecei a insistir de verdade. Não, não, vamos, vamos, vamos. Mas aí de uma maneira lúdica. Não, então a mãe vai contar uma historinha. Vamos só deitar aqui, vamos só contar essa historinha e não sei o quê. Enfim, vamos descansar um pouquinho, muda as palavras, muda o contexto, muda o jeito e vai dando um jeitinho disso acontecer. Porque é muito interessante essa coisa do soninho à tarde, por exemplo, além de nos dar um tempo a mais, para eles é restaurador, eles ficam menos chatos, menos exigentes, menos grudentos com a gente. Então é muito importante insistir em algumas coisas. Na verdade, com crianças a gente insiste em praticamente tudo, né? Por exemplo, não quer escovar os dentes, a gente tem que dar um jeitinho lúdico, tem que fazer, né? Tem que fazer acontecer. Então é muito importante a insistência da nossa parte. Se a gente percebe que a criança é insistente para fazer algumas coisas ou não fazer, a gente tem que ser mais insistente ainda para fazer aquilo que a gente sabe que é o certo. Terceira dica: tenha entretenimentos em mãos. Um celular, um computador, não apenas, tá? O mais importante é que a gente tenha coisas que a criança possa fazer fora das mídias, né? E aqui em casa, por exemplo, eu trabalho muito na frente do computador e eu entendo que isso causa nos meus filhos, né, a sensação de que o aparelho ali é algo essencial, né? Porque a gente está sempre conectado de alguma forma ou com o computador ou com o celular. E eles olham para isso com um olhar, né, bem intenso. Mas eu tento o máximo possível não escrachar no sentido de, o computador te faz mal, o celular faz mal, né? Porque realmente a gente não pode embutir isso na cabeça deles, porque eles vão viver a vida inteira com um computador ou um telefone, né? Se é que a vida moderna vai continuar da maneira que tá. Então a gente tem que instruir eles de outro modo. O excesso não é bacana, principalmente vocês que são crianças, né? A gente precisa ter uma cautela, né? E a mãe e o papai precisam trabalhar, por isso a gente passa mais tempo. Mas vocês precisam brincar, vocês precisam fazer outras coisas. Vocês podem sim usar a televisão ou o computador, ou seja lá o celular, mas em momentos estipulados, em momentos separados, né? Eu, por exemplo, na hora da janta, eu tô usando esse recurso, né, do desenho, e sempre monitorado, né? Eu que escolho o que eles vão assistir. E sou chata. Mas assim, escolho ali e falo, enquanto a mamãe prepara a janta, e aí eu faço o acordo com eles. Enquanto a mamãe prepara a janta, vocês assistem aqui o desenho tal, e a mãe vai lá preparar a janta, tá? Depois que a mamãe preparar a janta, a gente vai sentar, vai jantar, escovar os dentes e dormir, tá? E aí é um acordo e as coisas acontecem desse modo. Se a gente não conversa com a criança, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Então a gente faz esses acordos, a gente conversa para que as coisas andem engrenadas. Mas voltando para o entretenimento, a gente pode ter várias coisas para as crianças fazer, seja um desenhar, seja, né, desenhar, pintar, montar, brincar. Toda criança tem um direcionamento do que gosta mais para fazer, né? Então, eu sugiro para você que você faça uma lista de 10 coisas, use a tua criatividade, 10 coisas que você possa fazer que seja fácil para você oferecer para a criança em algum momento que você precise fazer alguma tarefa, né, aí no que você precisa fazer na tua casa. Até mesmo o comer, né? Alguma coisa que ela gosta de comer, já deixa meio preparado, meio na mão, meio fácil para você de repente abrir uma fruta e dar para ela.
né? Deixa tudo meio na mão, meio fácil, para que você não tenha que ficar demandando muito tempo fazendo coisas para criança, né? E isso agiliza muito na tua rotina também. Você tendo essas 10 coisas numa listinha, você coloca em algum lugar, em algum momento que você está se sentindo sufocada pela criança, você está precisando trabalhar, você olha ali para aquela lista, recorre para uma das coisas e insere, né? Ah, vamos montar tal coisa? Senta ali, dedica 5 minutos montando aquela coisa com a criança, 2 minutos que seja, ela já vai sentir que você se colocou ali, ela vai sentir a energia da brincadeira. Em pouco tempo ela nem vai sentir a falta de que você precisou sair dali para ir trabalhar, tá? Você pode até comentar, né? Ah, mamãe agora precisa trabalhar, continua aí montando tal coisa que depois eu quero ver como é que vai ficar, tá? Então é interessante essa interação também da gente dentro da brincadeira para que a coisa fique mais leve para eles. E falando nisso, em dedicar tempo para as crianças, já vem, né, a quarta dica, que é o tempo das crianças. Então, as crianças precisam ter um tempo na nossa agenda, né? Se a gente está se organizando com os nossos horários, com o nosso mapa do dia, que nem a gente comentou no vídeo passado, aí a gente precisa também nesse mapa colocar o momento da família, o momento que a gente tem que dedicar a eles para que eles sintam, né, o acolhimento, para que eles sintam também a nossa presença, que é essencial, né? Óbvio que é essencial para a criança. E como eu comentei na última dica também, de estar em alguns momentos do dia também se inserindo na brincadeira, conversando, olhando no olho, conversando, nem que seja por momentos pequenos, pegando no colo, saindo um pouco da tarefa que você tá ali dedicando e dedicando um pouco à criança, porque quando você faz esse acolhimento, quando você olha para ela de verdade, ela se sente, ela se reabastece da tua energia e aí ela se sente mais segura para continuar brincando. Se ela não sente essa energia nossa, aí ela quer voltar, ela quer ficar, ela quer você, ela quer até ela se sentir novamente reenergizada. Então é muito importante esse momento que a gente dedica a eles. Quinta e última dica é distribuir as crianças em horários diferentes. Eu tenho dois, fica mais fácil, né, para isso acontecer, que é, por exemplo, um vai para a escola de manhã e o outro vai para a escola à tarde. Isso faz com que no momento que tenha uma criança em casa tenha apenas uma, ou se você tem três, quatro, isso vai ter que ser de outra maneira, mas acaba sendo que tem menos criança para você acolher, para você, né, dar conta, para você atender. Enfim, você sabe do que eu tô dizendo. As demandas são menos, né? Porque, por exemplo, ano passado eu tinha os dois no período da manhã em casa e era uma loucura infinita. Então era muita demanda, eles disputavam entre eles o tempo todo e isso me deixava muito louca. Então, esse ano, como eles estão cada um em uma grade, né, de manhã e de tarde, aliviou muito para mim. Tá muito mais leve, muito mais interessante, inclusive para os dois, que agora eles têm o tempo de cada um aqui em casa. Então, essas foram as dicas que eu considerei mais importantes para esse tema, né, que é ter as crianças em casa. Se você tem alguma dica, por favor, compartilhe, porque realmente em alguns momentos não é nada fácil ter crianças em casa, apesar de que é uma maravilha, né? Eu já tive a infelicidade, por exemplo, de trabalhar em um lugar e minha filha ficava das 7 às 7 praticamente na escola. E isso era terrível para mim, era terrível para ela. E a gente sabe que nenhum pai ou filho merece, né, essa situação. Eu mesmo, quando minha mãe trabalhava, eu ficava o dia inteiro na escola e é realmente uma carência muito grande que a gente carrega dos pais, né? Então, isso que a gente está dando para os nossos filhos e ter eles em casa é um presente muito grande para nós e para eles. Então, vamos nos compartilhar para que a gente consiga, né, carregar isso com leveza, com amor e fazer da melhor maneira possível, tá bom? Se gostou desse vídeo e dos outros vídeos que eu fiz, já dá um like,
comenta aí que gostou para que eu continue fazendo mais vídeos sobre empreendedorismo materno, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau! Tchau. O que aquele papel higiênico está fazendo?